Olá, nono ano, tudo bem? Vamos começar então a nossa última unidade do segundo bimestre, a unidade 8, onde falaremos do mundo após a Segunda Guerra Mundial. Na unidade anterior, nós estudamos a Segunda Guerra Mundial, um evento que vai mudar os rumos do século XX, e nós veremos nesta aula algumas das principais transformações que ocorreram imediatamente após a guerra, ao término da guerra, e transformações que vão perdurar por bastante tempo, por algumas décadas, inclusive. Tá certo? Então vamos lá conhecer o mundo após a Segunda Guerra Mundial. Então, começamos de cara com um fenômeno, com um evento conhecido como Guerra Fria. Bem, vocês se lembram que quando a guerra acabou, lá no continente europeu, quem colocou o fim na guerra foi os soviéticos. Foram os soviéticos os primeiros a chegar até Berlim e forçar a rendição de Hitler e, consequentemente, acabar com a guerra no continente europeu. Por outro lado, os Estados Unidos serão os responsáveis em colocar o fim da guerra no Pacífico, porque os japoneses não se rendiam, então os Estados Unidos jogam então as duas bombas atômicas na cidade de Hiroshima e Nagasaki, colocando o fim definitivamente na guerra. As bombas, como nós estudamos na matéria anterior, além de ser um aviso para o Japão para acabar com a guerra, também foi uma demonstração de capacidade militar, de poder bélico para o resto do mundo, mas principalmente com a União Soviética. Quando a guerra acaba, nós teremos então uma disputa entre essas duas grandes potências vitoriosas da guerra, os Estados Unidos e a União Soviética. E esta disputa, gente, não se dará apenas em questões militares. Lembrem-se que os Estados Unidos e a União Soviética adotam modelos políticos e econômicos que são contrários, que são antagônicos. Os Estados Unidos adotam, historicamente, um capitalismo liberal, uma democracia capitalista liberal. Já a União Soviética, neste momento, está com um socialismo de Estado, de um socialismo de Estado e, portanto, ela é anticapitalista. Vejam, por serem modelos antagônicos, ou um sobrevive ou outro sobrevive. Não tem como coabitarem, já que um é contra o outro. Não é possível ter capitalismo junto com socialismo e, consequentemente, não tem como ter socialismo junto com o capitalismo. Portanto, essas duas grandes potências defendem posicionamentos políticos e econômicos contrários. Um ponto muito importante, nós hoje já vimos o resultado desta guerra, mas naquele momento, a partir de 1945, quando a Segunda Guerra acaba, o mundo ainda não sabia qual era o modelo melhor, qual era o mais eficiente. O capitalismo era muito mais antigo, só que todos os conflitos do início do século XX, desde a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, eram também consequências da crise de 29. Ou seja, o sistema é mais antigo, mas se mostrou falho. Desde 1917 existe um socialismo na Rússia, mas ainda não se mostrou a que veio. Portanto, vejam, para as pessoas daquela época, não se sabia qual dos dois modelos era melhor ou mais eficiente e assim por diante, tá certo? Então, esses dois países vão iniciar uma disputa para influenciar política e economicamente o maior número de países possível. Porque quando um desses conseguir influenciar a maior parte, consequentemente vai engolir a outra parte, vai eliminar a outra parte. Então começa agora uma corrida para tentar influenciar o máximo de países possíveis dentro dos seus espectros. Os Estados Unidos tentam mostrar que o modelo capitalista e liberal é o melhor e os soviéticos mostrar que o modelo socialista é o melhor. Lembrem-se sempre que há uma diferença grande entre socialismo e comunismo. Neste momento, a União Soviética ela é socialista, portanto, ainda na primeira fase do que um dia seria o comunismo, tá certo? Então não vamos confundir os conceitos teóricos deste posicionamento. Então, tanto os Estados Unidos e a União Soviética precisavam mostrar os seus valores, tanto os culturais e sociais, que eram melhores e superiores do que o outro. Aí vem um detalhe muito importante, que nós temos que ficar atentos. A partir de agora haverá uma massiva propaganda, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, para mostrar como o seu modelo é melhor do que o outro. Só que eles fizeram o seguinte:
Ao invés de mostrar os seus pontos negativos, ou melhor, ao invés de mostrar os seus pontos positivos, eles se preocupavam em mostrar os pontos negativos do outro. Então isso é uma estratégia muito importante de propaganda política. Eles não se preocupam muito em mostrar os seus pontos positivos, se preocupam mais em mostrar os pontos negativos da posição contrária. E isso não só para destruir a posição contrária, mas também para esconder os seus próprios defeitos. Porque vejam, quando você só foca nas partes negativas do outro, você se esquece dos seus pontos negativos. E aí dá a falsa impressão de que se o outro modelo é ruim, o seu modelo é perfeito. Em outras palavras, ao ficar constantemente demonstrando as falhas do socialismo, passou a falsa impressão de que o capitalismo era um modelo perfeito. Do outro lado, ao mostrar as falhas do capitalismo, dava a falsa impressão de que o socialismo era um modelo perfeito. E este erro, este problema acompanha até os dias de hoje, tá certo? Quando você foca demais nos defeitos da posição contrária, você acaba também escondendo seus próprios defeitos e dá a impressão então que o seu sistema ele é o perfeito. Mas quando você começa a analisar profundamente, você vê que todos eles há defeitos profundos, tá certo? Mas essa é uma disputa. Agora, essa disputa será no campo ideológico, no campo da propaganda. Nunca ocorreu durante esse período um conflito direto armado entre Estados Unidos e União Soviética. Havia conflitos armados, houve conflitos armados entre países que eram ou aliados dos Estados Unidos ou aliados dos soviéticos. Mas diretamente Estados Unidos e União Soviética nunca teve um conflito nesse período. Por isso, Guerra Fria. Havia uma disputa, havia uma guerra, mas não uma guerra bélica, uma guerra armada entre essas duas potências. Então nunca houve um confronto armado diretamente entre Estados Unidos e União Soviética, tá certo? Portanto, essa Guerra Fria, se não houve conflitos armados, ela vai se desenvolver de diversas maneiras. Como eu já disse, começando com a disputa ideológica. Então, os Estados Unidos e a União Soviética vai atrair para as suas zonas de influência o maior número de países possível. E aí, claro, como eu já disse, produzir aí uma grande propaganda ideológica, uma ampla propaganda ideológica, para destacar as vantagens do seu sistema e os defeitos do oponente. Mas é sempre mais focado nos problemas do seu oponente, tá certo? Bem, além da disputa ideológica, o que esses outros dois países fizeram? Começaram a fazer empréstimos para países com dificuldades econômicas. De forma que, ao fazer empréstimos, esses países que pegaram emprestado acabavam ficando dependentes ou dos Estados Unidos ou da União Soviética. Então vai acontecer de países do pós-guerra que precisavam reconstruir seu território, ou pegava dinheiro com os Estados Unidos ou pegava dinheiro com a União Soviética, e depois de fazer o empréstimo acabavam ficando então dependentes desses países. Tá certo? Então, o fator econômico garantia então, as suas zonas de influência das duas potências. Por quê? Se um país pega emprestado com os Estados Unidos, indica então que ele está mais inclinado para o modelo capitalista. Se um país se aproxima dos soviéticos, vão até os soviéticos para fazer empréstimo, significa que eles estão mais inclinados para o modelo socialista. Bem, e aí os conflitos, além disso, começam então no campo político. Nos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, o Henry Truman, vai fazer um discurso num congresso onde ele vai deixar claro, enfatizar a necessidade de combater a expansão do socialismo. Claro, se o socialismo se expande, consequentemente ele elimina o capitalismo. E o inverso também é verdadeiro. Se o capitalismo expande, ele elimina o socialismo. Então ele vai defender uma ação política para reconstruir os países da Europa Ocidental antes que os soviéticos chegassem lá. Porque a Europa Oriental já estava praticamente toda sob influência dos soviéticos. Então o que sobrou para os Estados Unidos? Influenciar a América, que é o seu continente, e influenciar o Ocidente europeu, ou a Europa Ocidental.
uma vez que o leste europeu ou a Europa Oriental já estava muito mais próximo dos soviéticos e muito mais inclinados para o socialismo. Então o Henry Truman vai então iniciar a chamada doutrina Truman, a doutrina Truman que terá ali algumas medidas políticas. A primeira e mais importante é o chamado Plano Marshall. O Plano Marshall tem esse nome porque foi criado pelo secretário de Estado George Marshall, do Truman, que nada mais era o seguinte: enviar dinheiro, verbas, tecnologia e mão de obra especializada, capacitada, para reconstruir os países destruídos na guerra. Porque ao levar dinheiro, levar tecnologia e mão de obra especializada para os países que foram destruídos pela guerra, automaticamente esse país passa a ser influenciado pelos Estados Unidos. Aderirá então ao capitalismo, tá certo? Então o objetivo fundamental é aprofundar as relações entre os países do bloco capitalista, fortalecer o bloco capitalista e ampliar o bloco capitalista. Uma outra medida tomada foi a criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que nada mais era que uma força militar mantida com a finalidade de evitar os avanços do bloco socialista. Então era um grupo militar para, caso necessário, agissem militarmente para impedir o avanço do bloco socialista. Bem, a União Soviética vai responder a essa atitude dos Estados Unidos. E aí, para responder ao Plano Marshall, criaram então o Conselho para Assistência Econômica Mútua, a Comecon, isso já em 49, que tinha o objetivo de fazer uma cópia do Plano Marshall, criar uma aliança econômica para beneficiar os países do leste europeu do bloco socialista, como por exemplo a Alemanha Oriental, a Tchecoslováquia, a Polônia, Bulgária, Hungria, Romênia, dentre outros. Então era um pacote econômico, uma quantidade de dinheiro que seria distribuído para esses países para fortalecer o bloco socialista. E aí criou também o Pacto de Varsóvia com o objetivo de expandir o bloco socialista e defender os integrantes do bloco socialista militarmente, se for necessário. Então está aqui o que os Estados Unidos fez de um lado, os soviéticos vão fazer do outro. E a Guerra Fria será sempre assim. O que um fizer de melhor, o outro tentará copiar e superar, fazendo um melhor ainda. E aí nós teremos então um episódio, um evento que vai percorrer durante toda a Guerra Fria. Só lembrando que a Guerra Fria, ela teoricamente, ela começa então em 45, quando a Segunda Guerra Mundial acaba, e vai até mais ou menos, alguns vão dizer 89 com a queda do Muro de Berlim, outros 90 ou 91 com o fim da União Soviética, quando a União Soviética desaparece. Então vamos pegar aqui a data de 45 a 91 para não ter erro. Neste período todo ocorrerá então a corrida armamentista, que será uma grande produção de armamentos e munições que ficará cada país comprando e armazenando, pensando num eventual conflito direto, num eventual confronto direto, numa nova guerra, assim como aconteceu com a Segunda. E aí, neste período, já em 49, a União Soviética vai fazer o seu primeiro teste com bomba atômica. Lembre que os Estados Unidos usou as duas bombas em 45 e em 49 os soviéticos mostram que eles também têm. Gente, e o que vai acontecer? Os soviéticos, a União Soviética será o segundo país a ter uma bomba atômica. E aí o mundo entra num pânico, num medo generalizado de que a qualquer momento essas bombas fossem usadas, e o estrago destas bombas eram conhecidas pela demonstração dos Estados Unidos na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Desapareceu quase que imediato duas cidades, uma com 150 mil, outra com 100 mil habitantes aproximadamente. Então a população civil desapareceu, foi eliminada, virou pó literalmente, pelo uso dessas armas. Então qual foi o medo que nasceu no mundo? Bem, se um país utilizar, o outro vai revidar com a mesma arma, com a mesma bomba. E aí seria então uma guerra, não mais como aconteceu na Segunda, que era confronto corpo a corpo de tropas, mas seria de armas de destruição em massa com a bomba atômica. De forma que provavelmente, caso acontecesse, o planeta não ia resistir. Então haveria um medo real de que a qualquer momento essas bombas seriam mais uma vez utilizadas, como aconteceu no Japão, e o início de uma nova guerra mundial.
Então, a Guerra Fria, durante todas essas décadas de Guerra Fria, será marcada por uma grande tensão entre as nações. Então, quando uma desenvolve, aqui eu estou dando o exemplo da bomba atômica, que ela é a mais elaborada, mas podemos pegar exemplos de armamentos relativamente mais simples. Então, quando um país desenvolve, ou um bloco desenvolve um armamento potente, o outro precisa desenvolver um mais potente ainda para mostrar que eles estão equilibrados. Portanto, se caso um for invadido, o outro terá condições de revidar. Além da corrida espacial, da corrida armamentista, haverá também a corrida espacial. Qual era o objetivo dessa corrida espacial? De atingir o espaço, dominar o espaço? Bem, para mostrar para o mundo quem tinha mais domínio técnico e científico. Se os Estados Unidos conseguem atingir objetivos no espaço, ir para o espaço, ir para a Lua, por exemplo, mostra que eles são mais avançados tecnologicamente. Os soviéticos da mesma forma. Se eles conseguem atingir esses objetivos que são tão difíceis, mostra que eles têm um domínio técnico e tecnológico muito grande. Além disso, a dominação do espaço era algo inédito. Então, era um empreendimento inédito. Então, quem conseguisse seria o primeiro, certo? E também, como era algo muito caro, demonstraria a capacidade financeira. Então, se um ou outro atingisse esses objetivos no espaço primeiro, ou de uma forma mais eficiente, mostra que eles são mais ricos também, tem uma capacidade financeira maior. Então, no final das contas, a corrida espacial era para demonstrar ao mundo que um ou outro eram capazes de chegar no espaço e dominar o espaço por ter mais tecnologia, por ter mais capacidade financeira e assim por diante. Bem, na corrida espacial, os soviéticos vão sair na frente. Vai lançar o primeiro homem ao espaço, que é o Yuri Gagarin, em 61. Vai lançar também a primeira mulher ao espaço, a Valentina Tereshkova, em 63. Aliás, esta vai ser até hoje a única mulher a ter feito um voo solo no espaço. Outras mulheres foram para o espaço depois dela, mas fazer um voo solo, fazer um voo orbitando a Terra sozinha, ela foi a primeira e a única até hoje. Mas, no final das contas, o objetivo maior dessa corrida era chegar à Lua. Então, os soviéticos lançaram o primeiro homem, lançaram a primeira mulher, lançaram o primeiro animal. Antes de lançar os homens, lançaram a cadelinha Laika, lançou o animalzinho para fazer o teste. Mas o objetivo era chegar à Lua. E quem chegou à Lua primeiro foi os Estados Unidos, em 69. Tá certo? Então, teoricamente, se o objetivo era chegar na Lua, os Estados Unidos chegou primeiro. Certo? Bem, tanto as pesquisas dos Estados Unidos e dos soviéticos fizeram que inúmeras tecnologias aparecessem para a corrida espacial, que depois foi introduzido no nosso cotidiano. Por exemplo, o GPS, que todo celular hoje tem, então a localização geoespacial, geográfica, detectores de fumaça, enfim, tecidos mais resistentes. Então, uma quantidade imensa de tecnologia que foi criada para esta finalidade foi incorporada no nosso cotidiano depois. Agora, teve também um ponto negativo desse desenvolvimento tecnológico que ocorreu rapidamente, que era a criação de armamentos cada vez mais potentes. Então, nem toda tecnologia ela é positiva. Então, a gente tem sempre a mentalidade que a tecnologia ela é positiva, mas no caso aqui, há tecnologias que foram criadas exclusivamente para matar, exclusivamente para eliminar pessoas. Portanto, havia aí um ponto negativo. Bem, aqui nessa primeira aula você já deu para perceber a quantidade de mudanças que o mundo vai sofrer após a Segunda Guerra Mundial, mudanças profundas. Na próxima aula nós falaremos de outras circunstâncias que aconteceu logo após a guerra, principalmente envolvendo a Alemanha.